Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui nesse momento para continuar o nosso estudo bíblico. Vamos estudar hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 17. Prepare papel e caneta aí. Façam suas anotações daquilo que mais lhe chamar a atenção ou daquilo que mais lhe fizer sentido. Peço aos irmãos que os irmãos que estiverem visualizando, que deixem seu like, irmão, aí. Eu tenho observado que tem visualizações, mas às vezes os likes não correspondem à quantidade de visualizações. Então eu peço aí, por favor, que nos ajude deixando seu like, ok? Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 17, diz assim: Então Jesus declarou aos seus discípulos: É inevitável que fatos ocorram que leve o povo a tropeçar na fé. Mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que induzir um destes pequeninos a pecar. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e caso ele venha a se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier ter contigo, dizendo: arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Diante disso pediram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ao que encorajou-os o Senhor: se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderei dizer a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Vamos lá. Capítulo 17 de Lucas. O Senhor Jesus começa com um discurso a seus discípulos, e o discurso trata-se de é impossível, ele inicia o discurso com: é impossível que fatos ocorram que levem o povo, é inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar, mas ai por meio da pessoa, por meio de quem vem os escândalos. Do que se trata isso? Se trata das pessoas que se dizem cristãs e confessam ao Senhor Jesus com os seus lábios, mas o negam com as suas obras, o negam com seus comportamentos. E por causa dessas pessoas existe o escândalo. E o Senhor Jesus disse que seria melhor que essa pessoa amarrasse uma pedra de moinho ao pescoço do que fazer com que outras pessoas tropecem na fé. No verso 3, Jesus continua dizendo assim: tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e caso ele venha se arrepender, perdoa-lhe. Interessante que Jesus, no verso 3, ele vai falar do pecado do irmão contra você. No entanto, o discurso tem início assim: tende cuidado de vós mesmos. Qual é o motivo de Jesus iniciar o discurso? Para falar a respeito do pecado de alguém, mas esse discurso tem início falando: tenha cuidado de vós mesmos. Qual o motivo? Qual seria a razão que Jesus ele falaria isso? A razão é que Jesus estava querendo explicar que ninguém está livre de pecar. Ninguém está livre do erro. É isso que Jesus está falando. Tende cuidado de vós mesmos, ou seja, você não está livre de pecar. E ele diz: se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e caso ele venha se arrepender, perdoa-lhe. E aqui no verso 4, Jesus vai quantificar as vezes que nós devemos perdoar o nosso irmão. Pastor, quer dizer que a gente deve perdoar o irmão só 7 vezes? Não.
quando Jesus fala a respeito de perdão e fala 7 vezes, ele está se referindo à disponibilidade em nós perdoarmos os nossos ofensores. E é logo após isso, você vê que nós lemos aqui, os apóstolos falaram: Senhor, aumenta a nossa fé. Por quê? Porque logo eles concluíram que não seria algo fácil, não seria simples perdoar o irmão 7 vezes ao dia. E o Senhor disse assim: se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Por que é que Jesus fala? Ele ele exemplifica a fé como sendo do tamanho de um grão de mostarda. Todos nós conhecemos bem, sabemos que um grão de mostarda ele é bem pequeno. No entanto, é uma semente que tem um potencial de crescimento. Ela tem um potencial de crescimento de tal forma que você vai ver nos capítulos anteriores que nós estudamos, que quando a árvore, né, a semente da mostarda, ela frutifica, ela cria uma árvore, e essa árvore ela é tão imensa que ela abriga pássaros nas suas folhas, nos seus ramos. Então, quando Jesus fala a respeito da fé, do tamanho do grão de mostarda, ele está se referindo ao potencial de crescimento da nossa fé. Verso 7 diz assim, ó. Parte B. Eu vou explicar também aqui. Ele diz aqui, ó: se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Quando Jesus está falando isso, ele não se refere de forma literal, irmãos. Quando ele fala isso aqui é uma espécie de um ditado popular na cultura dos judeus. Quando ele fala: você vai dizer a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar. Se refere ao que esse ditado, pastor? Esse ditado se refere à superação das dificuldades. É isso. Não está falando de algo literal. Se refere a é algo alegórico, tá? Que se refere à superação de dificuldades, ok? Vamos lá, verso 7. Qual de vós, tendo um escravo, arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo, o convidará: podes vir agora mesmo, reclina-te junto à mesa para cear? Ao contrário, conforme o costume, direis a ele: prepara o meu jantar, apronta-te devidamente, e então vem e serve-me enquanto como e bebo. Depois tu comerás e beberás também. Porventura deverá agradecer ao escravo, porque este fez o que lhe havia mandado? 10. Assim igualmente vós, depois de haverdes realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Quando Jesus ele fala aqui a respeito de um servo e um senhor, ele mostra aqui claramente que o objetivo, o intuito da vida de um servo é cuidar das coisas do seu senhor, é cuidar da obra do seu senhor, ok? É claro isso aqui, está bem explícito isso aqui. Isso aqui se refere a quem? A nós e o Senhor Jesus. E ele fala aqui no verso 10: se vocês fizerem o que eu mando, vocês são inúteis. Por quê? Porque vocês só cumpriram o vosso dever. Isso aqui fala a respeito do nosso relacionamento, do nosso cuidado que nós temos que ter, do nosso interesse em cuidar das coisas de Deus, ok? Verso 11: a caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus,
Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, quando eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa passagem aqui, ela mostra claramente a respeito de gratidão. Conhecidíssima, né, a famigerada passagem dos 10 leprosos, onde todos foram curados, no entanto, apenas um retornou para agradecer, para render graças ao Senhor Jesus. A gente aprende aqui, irmãos, que a gente precisa analisar o quanto nós somos gratos a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. O quanto somos gratos a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida, na nossa família, nas nossas finanças, na nossa saúde. Quanto somos gratos a Deus? Porque você vê aqui, a Bíblia enfatiza que esse homem era o quê? Samaritano. Ou seja, existia existia ali uma hostilidade entre judeus e samaritanos. No entanto, esse homem, mesmo sendo samaritano, ele retornou para agradecer a Jesus. Nós aprendemos aqui tiramos aqui outro ensinamento bem importante, irmãos, que muitas vezes a nossa ingratidão ela é devido ao nosso foco estar naquilo que a gente não tem, ao invés de estar naquilo que nós já temos. Por esse motivo existe a frustração, sabe? Existe a insatisfação. Por quê? Porque o foco da pessoa, a atenção das pessoas estão voltadas para aquilo que elas não têm, ao invés de manifestar sua gratidão por aquilo que a pessoa já tem. Por aquilo que ela já tem. Verso 20 diz aqui: certa vez interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não haverá anúncios. Ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Depois declarou aos discípulos: chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou lá está ele. Não vades, tampouco os sigais. O que Jesus está explicando aqui? É muito importante a gente entender que existia uma expectativa a respeito dos discípulos, né? Que Jesus viria como um líder político e o seu reino seria um reino político. Para quê? Para libertar o povo de Jerusalém do domínio do Império Romano. No entanto, Jesus diz aqui: não, o reino de Deus ele já está entre vós. Quem seria o reino de Deus? O próprio Jesus. E aqui Jesus ele alerta aqui no verso 22 e 23 que chegará um tempo em que vocês desejarão ver o Filho do Homem, mas não verão. E vos dirão, quer dizer, vos enganarão, dizendo: ali está ele. E Jesus alerta: não vá. Não vá. Porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como a luz, como o relâmpago, cujo esplendor da luz vai de uma a outra extremidade do céu.
Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Portanto, naquele dia, quem estiver sobre a laje não desça, para recolher os bens que estiverem dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve retornar por motivo algum. Lembrai-vos da esposa de Ló. Quem tentar preservar sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida na realidade a manterá. Eu vos asseguro que naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. 2 trabalhadores estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Diante disso lhe indagaram: onde se dará tudo isso, Senhor? Advertiu-lhes o Senhor: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão abutres. Então Jesus ele mostra aqui claramente os sinais a respeito da sua vinda. E é muito interessante quando ele fala aqui que acontecerá como nos dias de Noé. Depois ele usa Ló como referência. E acontecerá como nos dias de Ló. No entanto, você vê que a história não muda, ela apenas se repete. Parece que Jesus está falando exatamente desse momento agora. Exatamente desse momento agora. Escute bem, ó. As pessoas comiam, viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio, sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então sobreveio o dilúvio e destruiu a todos. É o mesmo comportamento que as pessoas têm hoje em dia. Comendo, bebendo, casando, quer dizer, quando ele fala de comer, beber e casar, significa prioridade. Significa que as pessoas estão priorizando essas coisas. Não significa nós que estamos aí no dia a dia batalhando, lutando pelo sustento. Não é isso. Se trata de prioridade. Jesus é muito claro, dizendo assim, que nós devemos priorizar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Irmãos, que nós estejamos preparados para esse momento, que nós estejamos cada dia mais convictos da nossa salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor, Ele possa falar aos nossos corações, nos conduzir ao arrependimento genuíno dos nossos pecados, das nossas transgressões. Amém? Vamos orar. Pai, eu te rendo graças, Senhor, nesse momento, pela tua bondade, a tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer o nosso espírito, Senhor, firmar os nossos pés sobre a rocha cada vez mais. Lava-nos, Senhor, purifica-nos com teu sangue, sangue esse que foi vertido no madeiro, Senhor. Pai amado e bendito, Pai, nós tomamos posse, meu Deus, da nossa salvação, Senhor. Que nada venha atrapalhar a nossa salvação, que nada venha atrapalhar, Senhor, nossa caminhada para contigo, nossa comunhão, Senhor. Pai, abençoa cada inscrito, abençoa cada um que tem visualizado, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, prosperar, meu Deus, esse trabalho para a glória do nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, e logo menos nós estaremos postando o capítulo 18 de Lucas. Fiquem todos com Deus e querendo Deus até a próxima. Lucas 18. Amém.